nasceu na AMA. Que bom. Depois de um ano a gente está aqui com o coração feliz, atento, cheio de novidade para vocês. O Hipercast agora é filho do Hiperconectados, que é meu neto. Pois é, você já virou vovô. Ai, meu Deus do céu. Olha os cabelos brancos aí. Nem fale desses cabelos brancos. Mas hoje o nosso papo é sobre comportamento e nada mais objetivo do que falar sobre papo cabeça com um psicólogo e com uma orientadora vocacional, que estão aqui, o Marcos, né? Marcos, que é formado em psicologia com mais 6 formações. Marcos, fala para mim. Sim, meu nome é Marcos Alves, eu sou psicólogo, tenho uma especialização em terapia de casais, família, sexólogo também, musicoterapeuta, entre outras formações, e não paro de estudar não, o tempo inteiro é tentando buscar mais coisas que possam fazer sentido na minha prática e ajudar mais pessoas. Formada em Química e virou orientadora vocacional. Me explique isso na AMA, como é que pode uma pessoa doutora em Química na UFBA se transformar em orientadora vocacional? Me explique isso aí. Pois é. Terminou sendo um complemento, né? É. Na verdade, a minha história com essa questão da carreira começou muito por aí, né? Os estudantes começavam a trocar ideias comigo sobre carreira e, num primeiro momento, eu entrei nessa história de orientadora vocacional por causa deles dentro da universidade e me apaixonei. Porque eu costumo dizer que a química é só um detalhe. Eu gosto de gente, eu gosto de educação. Então, foi um processo muito natural. E hoje, não apenas os jovens eu oriento, mas também mulheres que, assim como eu, resolveram ressignificar, né, suas rotas profissionais. É importante, viu, Lília? Porque a gente vê que muita gente faz faculdade, escolhe um curso muitas vezes, e depois sai e pensa assim, não encontra área para trabalhar, e tem que se reinventar mesmo. Então, é importante ter essa preparação do vocacional para realmente se descobrir e ver o que gosta realmente de fazer. Porque muitas vezes a gente nem faz o que gosta, né? Faz por necessidade, mas essa orientação é muito importante. Perfeito. E essa questão do que gosta é um dos pontos. É muito bacana você fazer o que gosta, mas é importante também você pensar em outros aspectos, né? Além do gostar, dá o retorno financeiro que eu desejo, vai trazer o estilo de vida que eu quero levar, tem a ver comigo. Então, são vários questionamentos que ao longo da vida vão surgindo e que, num primeiro momento, a gente termina não pensando quando escolhe uma profissão. Agora, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta a você, porque você, como psicólogo, você deve receber várias pessoas com dúvidas ou então perdidas em algum momento porque investiram na sua carreira durante um determinado tempo. O que faz a pessoa não ter foco, ansiedade nesse processo? Quais os problemas que você identifica quando uma pessoa chega perdida, por exemplo, no destino de fazer uma carreira vocacional? Tem uma orientadora, mas é uma pessoa insegura. A insegurança é fruto basicamente de quê? A insegurança é fruto de você ser analisado por alguém e essa análise ser contrária ao que você está pensando. A gente tem vivido uma geração que é conhecida como geração de cristal, onde as frustrações são cada vez menos percebidas como possíveis. A gente tenta o tempo inteiro se livrar dessas frustrações. Então, quando você está num ambiente em que você não vê as coisas acontecendo como você quer, muitas vezes você desiste. Muitas pessoas, inclusive, Lilian sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, às vezes procuram uma nova formação para melhor inserção no mercado. O conhecimento vem em segundo plano, mas o que ela quer é se inserir. E aí ela faz mais um pós, mais um mestrado, mais um doutorado, para ser cada vez mais autoridade e ser reconhecido por aquilo. Mas muitas pessoas não têm a constância que é necessário. Tem um cara que eu gosto muito que se chama Pedro Superti, que ele fala que de diversas qualidades que você tem que ter hoje, 2 são essenciais para progredir. A primeira é a constância, a segunda é a congruência. Na constância, você todos os dias vai fazer aquilo de forma bacana para chegar no seu objetivo, mas a congruência é saber que o objetivo é esse. É você fazer todos os dias, mas sabendo onde você quer chegar. Tem muitas pessoas que não sabem. Mas, Marcos, rapidinho, a gente muitas vezes vê pessoas também que conseguem fazer essa constância, mas não tem oportunidade. E isso frustra também. Então, a gente vê que o mercado está aí. As pessoas, às vezes, dão oportunidade a quem já tem oportunidade, mas quem está ali se preparou e está apto a trabalhar, não tem oportunidade. Isso frustra. Muita gente está em depressão, inclusive, porque se
se vê nesse buraco, digamos assim, de falta de oportunidade. Como é que você vê isso? Mas, rapidinho, só para pontuar, não tem a questão do QI também, não? Porque tem, mas tem essa política do QI, de quem indica, de através existe, de quem... mas as pessoas né, que estão tira... nesse lugar de não ter o QI, Sim. são as pessoas que estão frustradas, que estão desencantadas, que não tem indicação, que às vezes gostam muito da profissão, se vê ali fazendo aquilo, tem capacidade para tal, mas não tem oportunidade. Às vezes o conhecimento também faz parte. Eu costumo dizer que se vocês tivessem me chamado há 2 anos atrás para participar desse podcast, com certeza eu negaria, porque eu era extremamente tímido e ainda sou. O que me salvou foi um curso que eu não sabia que era um curso de imersão. No curso de imersão você é jogado no seu medo, tá? E eu fui fazer esse curso por causa de uma amiga minha. E chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi: chega ali na frente de várias pessoas, 20 pessoas, e imite que você está tocando uma guitarra imaginária. Eu pensei naquele momento, ou eu vou sair correndo, vou ser conhecido como o gordinho doido que saiu parecendo uma bala, ou eu vou enfrentar meu medo. E a partir daí muita coisa começou a acontecer. Tem muita gente que realmente não tem a oportunidade, mas tem muita gente que tem medo das oportunidades. Tem estudos, inclusive, que dizem que tem mais gente com medo do sucesso do que do fracasso. Hoje eu tenho uma palestra pela manhã, meu dia está super corrido na Unime para quase 50 pessoas, na sala praticamente lotada. E eu dizia para todo mundo, quando eu olhava todo mundo na minha frente, eu digo: tá na hora de correr, moço? E eu digo: não, você não vai falar sobre alguma coisa que você sabe, você não vai falar sobre algo que você conhece, vai tranquilo, vai com calma. Mas tem muitas vezes que a gente tem a síndrome do impostor, sabe aquela pessoa que está todo dia falando a mesma coisa, mas dizendo: um dia essa galera vai achar que eu não sei nada e vai descobrir que eu não sei. E isso muitas vezes trava muitas oportunidades. Às vezes se conhecer, saber onde está errando, onde está o seu ponto de travamento é essencial para ter uma carreira de sucesso. Uma boa comunicação influencia. Como network. Aqui na Bahia nós sabemos disso, que network é sensacional. Que é o chamado QI, né? Porque se você conhece pessoas, sim, elas abrem portas. Mas voltando à questão da orientação vocacional, a gente vê na internet muitos testes vocacionais. Funcionam? Eu, sinceramente, acredito que mais confundem do que funcionam. Por que eu digo isso? Vocês estavam falando aí em oportunidades e eu estava aqui refletindo sobre isso. Às vezes a gente fica refém dessas oportunidades. Cadê as oportunidades que não aparecem? Ou será que talvez a gente não precise criar essas oportunidades? Será que o nosso olhar não está viciado buscando as mesmas coisas nos mesmos lugares? Então, repensar, e o mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos, repensar essa forma de olhar o mercado de trabalho é muito importante. E aí vem o que você me perguntou. A carreira, ela se constrói de dentro para fora. A gente está acostumado a buscar lá fora para escolher o que aparecer. Sim. A gente não costuma fazer o caminho inverso. Quem eu sou, eu tenho habilidades para quê, o que de fato faz sentido para mim, o que é que vai dar o retorno financeiro que eu desejo, o que é que eu tenho prazer em fazer, para daí pensar o que é que eu posso, onde eu posso, né, construir oportunidades, ao invés de buscar. Quando a gente busca, a gente se coloca nessa posição passiva. Não que não exista a parcela, né, do mercado, da economia, de questões políticas, óbvio, tudo isso influencia sim, mas quando você amplia o seu olhar primeiro para dentro, você começa a pensar em possibilidades que você antes talvez não pensasse. Agora, Lília, eu concordo, achei que a sua visão aí ampla me deu até outra visão do que eu realmente estava pensando. Agora, essa preparação vocacional, você não acha que deveria ser de criança? Porque quando você chega na idade adulta, você já é uma pessoa que foi moldada por seus pais. Você tem que se olhar e perguntar assim: eu sou o que eu gostaria, eu sou o que me moldaram. Inclusive e aí com a questão de falsas crenças, né? E você começa a se questionar e você começa a pensar assim: meu Deus, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? É isso que eu gosto? É isso que eu não gosto? Com relação a tudo, não só a profissão. Então, essa preparação deveria ser da infância, né? Deveria ser da infância, e aí, claro, respeitando-se, né, as diversas fases, mas dar liberdade, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças, para que eles sejam o que eles realmente entendem que faz sentido para eles, é muito importante. E às vezes a gente até acredita que está escolhendo por conta própria.
mas está sofrendo influência de alguma forma da sociedade, dos pais, da família, enfim. Então, chega um determinado momento em que a gente fica numa encruzilhada, né? Eu escolho a aprovação social ou eu escolho aquilo que de fato faz sentido para mim? Então, passa muito por isso. E quando você faz, por exemplo, um teste vocacional, ele vai te dar lá as suas habilidades, são essas, tá ok. Mas você pode, dentro dessas habilidades, exercer várias profissões. Tá? Ou acabar que aquilo que foi determinado como caminho para você no teste vocacional ser apenas uma vírgula de uma outra coisa que é, por exemplo, para mim, que comecei fazendo uma coisa totalmente diferente de comunicação e hoje, com 50 anos, eu estou fazendo comunicação e no papel de comunicador, porque o meu trabalho sempre me colocou de trás das câmeras, né? E aí você se vê tendo que dar uma guinada, dar uma virada no seu processo, lhe coloca no lugar de dúvida se você está indo para o lugar certo. Nesses últimos anos com a pandemia, eu acho que muita gente repensou as suas estratégias de onde vai ficar, para onde vai, o que vai fazer agora. E aí eu volto para o papel da comunicação dentro desse viés. O que é a comunicação dentro dessa relação toda do network? Como a comunicação pode construir papéis eficazes para que a gente possa ter sucesso nas escolhas, sejam elas vocacionais ou em questões práticas da sua vida, do seu cotidiano. A importância da comunicação através da psicologia. Para isso eu vou fazer uma brincadeira com vocês que eu acho que é maravilhosa. Eu sempre que faço nas lives dá muita repercussão. A gente costuma sempre falar que palavras concretas não dão problema. Se eu falar carro, por exemplo, todo mundo aqui vai entender o que é um carro. Sim. Concordam? Sim. Então eu vou pedir para em 3 segundos vocês me dizerem em voz alta o carro que vocês pensaram. 3, 2, 1. Fusca. Mercedes. Esse é no meu, C3. Pronto, já falamos de pelo menos eu e Naama juntas aqui, mas falamos de 3 carros diferentes. Agora vamos pensar na cor desse carro. 1, 2, 3. Verde. Cinza. A gente não está falando do mesmo carro. Assim também, se palavras concretas dão muito problema, imagine abstratas. Se eu falar de amor em como você encara o amor, se você puder dizer uma palavra para falar sobre amor, você diria qual? Filhos. Fidelidade. Felicidade. Para mim é paciência. A gente tá falando de amores completamente diferentes, cara. E às vezes eu tô dando paciência para Naama e a Naama tá querendo filhos. Olha a confusão que a gente se mete. A comunicação traz sempre esse lugar de conflito, de confusão, de dúvida com relação às coisas que a gente pensa, porque às vezes você está falando algo com o corpo, está falando algo com palavras, mas o outro está tendo outra percepção. Marcos, eu sempre brinco também falando assim, o que eu falo, o que eu penso, diz respeito a mim. Porque se você não compreende, Perfeito. é com mais você. sobre você. É problema seu e pronto. Porque assim, muitas vezes você tenta falar, você se explica, você se comunica bem, mas o outro tem capacidade de compreender o que você está falando e aí ele interpreta da maneira que ele quer e aí já vira um ruído no casamento, na vida, na sua vida profissional, com o seu próprio filho, né, que eu tenho 2. Então, assim, a gente tem que ter uma comunicação clara. E essa preparação desde sempre, que eu também acho que a oratória tem que ser desde criança, que aqui no Brasil não existe, né? A preparação existe muito pouco, mas nos Estados Unidos as crianças começam a fazer oratória pequenininhos, assim, com 4 anos. Então aqui não tem, e é importantíssimo. Porque a oratória, a maneira como você se comunica, a maneira como você fala, como você... o seu corpo fala, né? Sua mente fala. Você olha para a pessoa, você fala assim, eu quero... Quando você chega no lugar, seu corpo está falando, o que você veste, sua maquiagem, a maneira como você se porta, tudo fala. E as pessoas têm dificuldade, né, de compreender e de também se expressar. Aí a gente traz essa questão da comunicação para as redes sociais, que transformaram a comunicação numa coisa de curta, de compreensão pérfia, porque a maioria das pessoas, você escreve uma coisa, elas entendem outra, porque elas já vêm com aquele sentimento do ponto de vista delas, e isso causa uma grande confusão. Eu vejo na sua rede social que você sempre traz aí reflexões sobre o uso exacerbado da rede social. Qual o contraponto que você constrói naquela narrativa que você posta lá no seu perfil? Tem um episódio de uma série chamada Black Mirror,
o episódio número 1 da temporada número 3, que fala sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais. Estamos cada vez mais conectados, mas cada vez mais viciados também. Você não consegue, você sair hoje de casa sem o seu celular, você volta. Na hora. Pegar, na hora. Então, Ariano Suassuna já dizia que, em vez de cursos de oratória, temos que fazer mais, nesse momento, cursos de escutatória, para aprender a compreender o outro. Sim. E a gente está fazendo isso realmente. Você está falando e já estou pensando em como contrapor a sua ideia, em vez de escutar verdadeiramente. De aprender, né? Existem artigos que falam. Outro dia um artigo disse que as relações, como nós vimos, correm risco de extinção, porque todo mundo só quer um amor que lhe complete. Mas se eu completar Lilian, quem é que vai me completar? Passa a ser uma coisa egóica, narcisista? Sim. Nas redes hoje a gente quer ter a melhor relação, o melhor final de semana, o melhor dia a dia. É tudo feito para causar impacto no outro. E nisso a gente vai ficando cada vez mais adoecido. Você já viu alguém postar um ovo frito nos últimos dias? Nunca. E olha que o ovo tá caro. Você já viu alguém postar, por exemplo, dizendo bem assim, estou eu aqui pegando meu ônibus agora às 7h30 da manhã para ir trabalhar? A não ser que seja em formato de gozação. Verdade. É muito raro. Você vai postar o Costa do Sol, você vai postar a Viagem dos Sonhos, você vai postar tudo aquilo que causa impacto no outro. E aí a gente vai achando que de alguma forma a gente não está vivendo como deve ser. A gente vive um período de hipersexualização que todo mundo acha que está transando mal, cara. Eu lhe desafio a buscar uma música que toque em rádio, que não tenha na letra dela alguma coisa falando sobre traição, sobre rolê ou reggae, ou sobre dar. É verdade. Eu agora fiz uma conexão com algo que eu já tinha feito essa semana, que a música da Bahia, vou falar sobre a música da Bahia nessa entrevista, mas eu já falei com o Alexandre Guedes na outra entrevista, né, sobre o que ele achava, e depois vocês vão ver lá no canal no YouTube a entrevista com o Alexandre Guedes, que está muito legal, né, Nana? Com certeza, é muito massa. E aí a gente fala sobre essa desconstrução da narrativa das composições, das músicas, que hoje falam muito mais sobre sofrimento e sobre essa hipersexualização das coisas. Olha, hiperconectados aí, conectado em tudo. Essa hipersexualização, até na música, nos conteúdos de redes sociais. A foto tem que ser sensual, com a marca que provoca alguma coisa. Então, tudo está muito pensado e deixou de ser tão orgânico. Na questão da carreira vocacional, quando você faz ali a orientação, você também dá dicas de como a pessoa deve se portar em rede social, porque geralmente as empresas também passam filtro, né? Sim. Nas redes sociais. O que você sugere para quem está procurando emprego numa área que é muito mais formal? De que forma construir a sua rede social? É importante a gente lembrar que rede social é um extrato da nossa vida, né? E você precisa escolher de uma maneira assertiva, dependendo do que você esteja buscando, né? O que você vai mostrar na rede social, com que objetivo, né? Tem pessoas que de fato não estão preocupadas com isso e tá tudo bem. Eu acho que você não pode ir de encontro a quem você é, mas existem coisas que naturalmente, quando você expõe, eu costumo dizer que não existem coisas positivas ou negativas, existem resultados, consequências. Então, naturalmente, algumas consequências podem surgir. Existe um conservadorismo ainda muito grande no mercado. Existem algumas posições que exigem, entre aspas, né, que as pessoas tenham uma determinada postura, que se enquadrem numa determinada caixinha. Se você não se enquadra, não tente. Não faz sentido você moldar a sua rede social de uma forma fake para tentar caber numa caixinha que não é sua. E aí, quando eu falei lá atrás que carreira de dentro para fora, passa muito por isso. Então, eu costumo dizer que a carreira precisa estar alinhada com quem você é. Então, se você está hoje aqui se comunicando, de alguma forma a sua vida mudou, você mudou ao longo da vida e sentiu necessidade de sair de trás das câmeras para ir para frente. É um movimento natural.
E nesse movimento de se mostrar nas redes sociais, você precisa escolher de fato quem sou eu, o que faz sentido para mim, tá? Então, assim, o Instagram tem empresas, recrutadores, a grande maioria hoje se preocupa muito com o LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma rede, de fato, profissional, as pessoas lá postam conteúdos nesse sentido, mas eu conheço recrutadores que vão lá também em busca, né, de outras fontes e de fato olham, né, Instagram. Então algumas pessoas utilizam o recurso de colocar de maneira privada, enfim. Mas eu sempre falo que a rede social, assim como tudo na vida da gente, precisa ser coerente. Precisa estar alinhado com quem você é, com aquilo que você acredita. Eu acho que se você pensa dessa forma, tudo fica mais fácil. Né? Apesar de hoje tudo ser instagramável, né? Precisa ser instagramável, mas esse instagramável, ele só faz sucesso de verdade, ele só faz sentido, né, quando ele é genuíno. Quando você tenta mostrar algo que você não é, a conta não fecha de alguma forma. Né? Chega uma hora que não bate. Não se sustenta, não se sustenta. Eu acho que a comunicação tem que se alinhar com a ação, né? Sim. Se você fala, se você propõe que você é aquilo, a sua fala tem que condizer com sua ação. Senão não faz sentido, né? Exatamente. A grande questão é que todo mundo tenta caber na mesma caixinha. Todo mundo tem que ser muito legal, todo mundo tem que se comunicar extremamente bem, extremamente tem que ser extrovertido. Empático. Exato. Todo mundo tem que ser líder. Gente, não tem espaço para todo mundo igual, né? E o bacana é a gente ser diferente. Vocês acreditam que as transformações que a rede social estão causando na sociedade são benéficas? Por exemplo, na AMA tem Flor Maria, que tem quantos anos? 12. E Dylan. Dylan tem quantos? 5. Quem mais é conectado? Flor. Dylan tem 5 anos, mas é altamente da rua, gosta de brincar, é o que eu acho o máximo, né? Sim. Às vezes eu quero dar o celular pra ele e falo, filho, fica por favor 5 minutinhos aqui com o celular. Ele fala, ai que saco, mãe, tipo, não gosta. Ele não gosta dessa conexão, de ficar preso aqui. Não, ele acha um saco, graças a Deus. Já a Flor passou a fase muito de brincar, hoje em dia já tá mais conectada, porque a galerinha dela, o ciclo dela, as meninas adolescentes, todo mundo se conecta, tem tudo, mas também não deixa de brincar, não. De ir pra piscina, de sair, de ir pro cinema, mas tem os momentos cruciais, assim, que chega a gente fala, você deixou de fazer isso porque você estava no celular. Aí ela fala, não foi, claro que foi, você estava perdendo, né, a atenção, sim, porque você estava muito tempo no celular. Mas assim, até então não influenciou na vida dela de escola, por exemplo, é uma boa aluna. E outra, a gente conversa muito sobre tudo. É uma menina que tem 12 anos, mas tem uma maturidade muito grande. E ela, outro dia, fala assim, mãe, tem uma menina que está fazendo bullying num grupinho, tal. Então, assim, ela vem pra gente. Inclusive, ela fez uma denúncia. Tinha um grupo de adolescentes mandando a galera se suicidar. Ela, na hora, ela gravou, ela é safra. Ela foi lá, gravou a história, a conversa, sim, e deu matéria para o SBT. A gente mandou para Casemiro Neto e ele colocou no ar. E assim, foi tudo... A galera, você é feia, você é gorda, a solução para você é se matar. Pega uma corda e se mata. Vai no quarto e ensinando assim o passo a passo. Então assim, ela veio me falar, mas quantos não falam? E quando a mãe vê, já se matou, já fez. Então assim, tem que ter muito cuidado, né? Acho que tem uma construção, né, Marcos? Nessa a relação, né? Liberdade de empoderar uma criança, um adolescente com acesso às redes sociais. Eu volto de novo a pautar essa questão da sua comunicação com relação às redes sociais, porque eu tenho olhado muito o perfil dele, já que eu sou já que o Hiperconectados é um apanhado de tudo que acontece na rede social e que a gente tira a pessoa dela ficar o tempo todo andando em vários lugares para checar se a fonte é fidedigna. O que você considera como primeira etapa para um pai entregar um aparelho, um celular, para um filho, e esse filho, sem querer entrar aí no X-Readers da vida? Que acontece, porque eu já tive uma experiência com uma pessoa próxima que a criança teve acesso a um conteúdo desse com 14 anos de idade, né? Mas era uma criança que não tinha tanto acesso a computador, a internet, então vivia mais essa fase dessa puberdade, sair dessa fase infantil para a puberdade. E você sabe, tem meninas ou meninos que com 15 anos, não sei hoje nessa geração, mas os de lá de casa são bem controlados assim
e a gente não permite tudo. O que você considera como regra assim, primordial para entregar um celular para uma criança? Toda vez que alguém diz que segue muito as minhas redes sociais, eu fico com medo da zona pedindo. Meu Deus, mais uma pessoa para dizer assim, esse cara tá falando de quê? Porque nas minhas redes sociais eu brinco muito. Como eu sou terapeuta de casais, como eu sou sexólogo, eu falo muito sobre sexo, sobre relações, sobre dia a dia. Então não é aquele conteúdo o tempo inteiro certinho sobre psicologia. Verdade. Mas como você estava falando, os aparelhos de celular viraram as babás quase perfeitas. Porque entretém o tempo inteiro aqueles pequenos, mas entretém de uma forma que nem sempre a gente sabe como é. Como você mesmo falou, teve um episódio de um programa que passava no SBT, que Super Nani, em que o menino estava o tempo inteiro no PlayStation. Que PlayStation? Xvideo, 5 anos. Nossa. E os pais perto e não conseguiam ver e nem olhavam se estavam vendo e tudo mais. E ela disse, vocês não estão vendo isso? Ela fez mesmo. Como ele pediu, a gente achava que era algum tipo de programinha, alguma coisa. Joguinho. Um joguinho inocente. Realmente. E muitos dos pais pegam esse recurso do celular, às vezes, que pode ser muito bom de alguma forma, para se ver livre também daquela carga diária de o tempo inteiro estar correndo atrás de uma criança para cima e para baixo, tendo uma tripla jornada na AMA mesmo, trabalha, é mãe, etc. Super mãe, viu? Cara, então às vezes pode ser bom, mas ter um pouquinho de regras é muito bom, porque a gente está criando toda uma juventude aí que não tem nenhuma noção de deveres, é só direitos. Você pergunta para qualquer criança hoje, ele sabe de cor e salteado tudo o que ele tem. Agora pergunte o que ele pode oferecer em troca, que ele não vai saber, são poucos. A conversa lá em casa é clara. Eu respeito muito o espaço dos meus filhos e quero que eles respeitem o meu. Então, assim, Flor, que tem 12 anos, assim como Dylan, que tem 5, a diferença de idade é grande, mas, assim, você quer fazer isso, então você também tem que fazer por onde. Então, respeita a sua irmã, respeita a sua mãe, tem regra para fazer as coisas, horário de brincar, horário de dormir, entendeu? Assim, agora, assim, eu não sou uma mãe tão rígida com relação a você tem que comer agora nesse horário. Não, se quiser comer mais tarde, come. Eu tenho umas coisas assim que eu gosto de respeitar o momento deles também. Agora, a rede social, tipo, minha filha, ela fala assim, mãe, eu não gosto que qualquer pessoa me siga. Ela tem a rede social dela fechada. Agora, tudo dela, eu peço licença pra ela, mas eu olho. Eu não sou uma pessoa assim que eu faço assim, filha, me dê seu celular agora que eu quero ver. Não. Filha, você pode me mostrar, por favor, o que é que você está vendo? A gente conversa muito, ela tem 12 anos, ela é bem madura, e a gente conversa sobre tudo. Então eu dou essa liberdade, porque ela já vai fazer 13, ela é uma menina que lê muitos livros. Então ela é uma menina que me pergunta sobre tudo, ela sabe todas as siglas, ela sabe sobre preconceito racial, ela acompanhou os debates do Jornal Nacional toda essa semana. Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu quero aprender sobre política. Que livro eu quero, você me disse que eu possa ler para eu saber debater quando as pessoas falarem, porque eu quero falar as coisas certas. Então ela só tem 12 anos. Eu diria que sua filha, sem querer ser pessimista, eu diria que ela é uma de 100. Tá? Porque muitas não têm essa percepção. E se você, antigamente, quando você perguntava para uma criança o que ela queria ser, alguns diriam que queriam ser jornalista, outros mecânico, outros fotógrafos, etc. e tal. Hoje, se você perguntar para uma criança, diga qual é a profissão mais procurada. É blogueiro. Blogueiro, de ela não quer. Se falar pra ela fala Deus me livre. Sabe? Então é muito comum que isso aconteça. Eu vi uma entrevista antológica de Marcelo D2. Conhece Marcelo D2? Sim, os filhos influenciados. Isso. Eu me desenvolvo e evoluo com meus filhos. Eu uso muito essa frase. Na primeira entrevista que ele deu no Jô Soares fez, pô, você tá com um filho novinho aí? Ele fez, cara, você é o melhor pai do mundo, porque na minha casa se faz o que quiser. E aí, anos depois, o filho dele já estava um pouquinho maior, no mesmo Jô Soares fez, e aí? Aquele tipo de ensinamento tá dando certo? Ele fez, rapaz, essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Segunda-feira ele acordou, me olhou, fez, pai, eu não quero ir para a escola não, pai, eu tô cansado. Aí ele fez, pronto, é isso aí, não vai para a escola hoje não, filho, pode ficar em casa. Eu faço isso. Na terça-feira, o menino aí fez o quê? A mesma coisa, pai, também não tô com muito... Quando chegou na quarta-feira, ele fez, não, acabou a democracia nessa casa, hoje você vai para a escola, porque tem que ter muitos limites também, senão a criança é movida pelo princípio do prazer. Se você pega, ela se joga num shopping e começa a chorar para você dar um sorvete e você dá aquele sorvete... Acabou.
Aproveitar aqui. Aprender que o caminho é aqui. Aproveitar aqui para falar algo que é muito importante, é que a gente tem um exemplo de alguém que a sua carreira foi influenciada pela sua mãe, porque Naama, ela é filha de Marla Rodrigues, que foi a voz de veludo do rádio baiano. Pense numa mulher com uma voz encantadora. Marla Rodrigues, um beijo para você, meu amor. Eu sei que você está aí assistindo a gente, né? E eu estou aqui tão feliz por poder falar isso, que eu era ouvinte de sua mãe. É louco isso, né? Sim. Eu era ouvinte da mãe dela, era fã da mãe dela, e aí conheci ela num período na TV Aratu. Depois a gente se conectou, ficamos amigos, somos amigos há mais de 16 anos, e ela se transformou em comunicadora por conta da mãe. A orientação, quando parte de uma influência, por exemplo, tem alguém dentro de casa que faz aquilo, que é cantor, que, enfim, que é empresário, que o filho também segue o mesmo caminho. Dá certo essa questão da influência? É positiva ou muita gente se frustra quando vai buscar uma carreira e quando chega lá e percebe que foi conduzido por seus pais por um exemplo e se perde no meio do caminho, quer mudar o norte, né, do que quer fazer? Como você direcionaria uma pessoa que está perdida, sendo ela influenciada por seus pais? Ela, positivamente, é uma comunicadora de sucesso, né? Obrigada, amigo. Existem casos assim, em que vai funcionar, vai dar certo, né? E a gente, inclusive, precisa ressignificar o que é esse dar certo, né? Porque a gente tem ideia de que carreira é algo para a vida inteira. Eu escolhi isso, então eu vou morrer refém dessa minha escolha. E as coisas mudam, né, ao longo do tempo. Mas pais, professores, né, líderes religiosos, são grandes influenciadores, não é? Mas falando especificamente de dentro de casa, eu tenho 2 também lá em casa. E o meu mais velho, ele já quis em algum momento ser cientista também, porque via esse movimento em mim. Hoje ele diz que quer ser advogado porque o pai está fazendo direito. E porque ele acha que ele se comunica muito bem, ele é articulado, ele coloca, né, as questões, confronta. Não, eu acho que eu levo jeito para isso. Mas o que eu costumo dizer? Por mais que exista essa influência, por mais que exista essa certeza inicialmente, é bacana esse jovem, né, fazer uma troca, fazer uma análise mais profunda e entender, é isso mesmo que faz sentido para mim? Porque às vezes ele até gosta, mas não tem habilidade suficiente. Semana passada eu estava na minha médica e ela estava falando de uma filha dela, justamente sobre isso. Minha filha quer ser médica como eu, mas não é o perfil dela. Não é, eu sei que não é, mas ela gosta, eu sei que ela gosta, que ela tem interesse, mas não é o perfil. Então, é preciso ter aquele momento, repense, nem que você chegue à conclusão de que não, é isso mesmo, eu quero, mas é bacana repensar, é bacana você parar para pensar, é só influência ou realmente é o que eu quero? É importante também a gente observar que, como você colocou aí, a mãe está falando, não é o perfil dela, mas ela que tem que saber se é ou não. Eu acho que a gente, como pais, a gente tem que dar liberdade de cada um ser o que quiser. Eu lá em casa, eu converso muito com Flor, eu brinco muito, que eu falo, eu era a melhor aluna de português de redação, você não tira nota baixa não, ela se acaba de rir, mas ela não quer vir pela comunicação, por exemplo. Ela fala, não, minha mãe, eu quero ser atriz. Então, assim, a gente tem uma relação tranquila, agora assim, respeitando muito o que ela quer, de que maneira ela vai ser, porque assim, o ser tá em cada um, né? Então, assim, independente, minha mãe foi locutora de rádio, eu cresci acompanhando minha mãe nos corredores, até eu decidir ir também ser radialista, ser apresentadora, foi depois, mas claro que teve a influência muito grande de minha mãe, de todo mundo, todo mundo me viu pequena, todo mundo, é legal. Agora, Flor também cresceu nesse meio, eu fiquei grávida, a Flor me acompanhou na TV também, mas ela olha já assim, não quero. E o que a gente transmite para os nossos filhos também com relação à nossa profissão é importante, que é a comunicação. Perfeito. Se você chega em casa e você fala, tô cansado, que saco, meu trabalho foi horrível, a criança vai achar que trabalhar é horrível, que aquela profissão que você exerce é horrível. Então, eu sempre brinco quando eu chego lá em casa, eu falo, como foi hoje, mãe, seu trabalho? Foi massa, meu trabalho é transformador. Eu chego no meu trabalho, eu mudo a vida das pessoas. Filho, eu fiz uma matéria hoje, eu sempre mostro para eles. Olha que mamãe estava, onde mamãe estava hoje, olha o que eu vi, olha o que eu conheci. Então, mesmo assim, ela não quer essa profissão.
Mas eu acho importante a gente também ter essa visão de que o que a gente fala, nosso exemplo, de que maneira a gente conduz a nossa profissão, pode influenciar positivamente ou não os nossos filhos. Não só para a nossa profissão, mas acho que para o trabalho em si. Trabalho dá trabalho, né? Exatamente. Então eles podem pensar assim, eu não quero nunca trabalhar, Deus me livre. Trabalho é um fardo, né? Essa ideia que é passada, né? Você trabalha para quê? Porque eu tenho que pagar as contas. Exatamente. Nossa, esse fardo de acordar pensando na fatura do próximo dia, eu tenho trabalhado isso arduamente, porque eu procuro, na verdade, transformar o que eu faço em uma grande diversão. Acho que durante a minha vida toda como profissional eu busquei isso. Mas, vez ou outra, bate aquela bad de que a gente não está feliz. E aí, o que é que a gente faz? É muito interessante porque a Naama estava falando do quanto a mãe dela influenciou. Eu sou irmão de 3 pessoas que vieram também da TV. Meus irmãos todos eram cinegrafistas. E durante muito tempo eu fui cinegrafista, fui fotógrafo. Mas você foi cinegrafista também? Cinegrafista e fotógrafo de eventos durante muitos anos. Trabalhei para empresas como a Ficção, fiz camarote de Daniela por mais de 10 anos. Alô, Fábio! Tem um funcionário novo aqui, viu? Já trabalhamos juntos em algum momento? Já trabalhamos juntos. Meus irmãos, acho que quase todos os meus irmãos foram da TV Itapuã. Raimundo Alves, inclusive, faleceu há pouco tempo agora. Acho que vocês conheceram o Raimundo, né? Faleceu com câncer no cérebro, infelizmente. Você é irmão de Raimundo? Irmão de Raimundo, irmão de Joedson, que trabalhou para todos os presidentes da República até estourar os 2 joelhos. Como cinegrafista também trabalhou para Collor, para Lula, para Dilma, até que estourou os joelhos de tanto correr atrás deles. Que bom que ele foi até só Collor e Dilma, viu? Pois é. Eu só até Lula, pelo amor de Deus. E depois de um tempo eu decidi ser psicólogo. Eu acho que a gente tem uma ideia muitas vezes lúdica de que trabalho é para dar sossego para a gente e ser bom. E é uma rotina como outra qualquer. E toda rotina vai trazer dor, vai trazer desespero, vai trazer choro, para depois trazer a alegria novamente. Eu sempre digo que eu trabalho de segunda a sexta de forma muito bacana, porque eu preciso dos meus domingos para me restabelecer. É no meu domingo que eu vou ver o jogo do Bahia, é no meu domingo, no sábado, que eu vou fazer alguma coisa para retornar para o meu trabalho de forma bacana. Se você vive só do trabalho, uma hora você vai ter um esgotamento. E tem muita gente, depois da pandemia, tendo esgotamento. Tem que ter a válvula de escape também. Válvula de escape sempre. Tem muita gente se isolando. Todo mundo hoje, você fala com a pessoa, a primeira coisa não é mais perguntar o que houve. Não quero mais, eu vou me afastar. E de afastamento em afastamento você vai ficar com quem? A gente acaba só. Acaba só. E ninguém foi feito para ficar sozinho. E o pior é o afastamento dentro de casa, né? Porque essa questão que a gente colocou aqui, de pais que deixam o celular com os filhos... Que põe a TV no quarto. E bota... Gente, eu fico falando lá em casa, eu quero zoada, eu quero barulho, eu quero que meus filhos brinquem aqui, que suje a parede. Minha casa tem que ter vida. Eu quero, daqui a 10 anos, lembrar do barulho dos meus filhos, não aquele silêncio que meu filho estava no quarto. Então, acho que as pessoas têm que também parar um pouquinho para baixar no nível do filho, ouvir o que ele está falando, olhar no olho. E hoje em dia a galera fala assim, toma aqui o celular, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Verdade, é porque tem muito também, a depender dessa geração, né, porque tem uma geração bem jovem que passou a ter filho muito cedo. E tem também uma outra geração em que a imposição da autoridade é um argumento para achar que o filho vai seguir de forma correta. Sim. Entendeu? Então, existiam as práticas da agressão, do bater, do botar de castigo. E hoje alguns pais já não praticam mais por uma questão que foi imposta, né, como uma lei, que é proibido bater em criança, né? Mas a gente sabe que tem muitos pais que também praticam essa coisa da imposição, da regra da imposição, para controlar os impulsos ou o desenvolver dessa personalidade, desse caráter que vai sendo formado com o tempo. Eu acredito que hoje tem muita gente aí também que carrega um pouco desse reflexo dessa educação mais rígida e que continua fazendo espelho e transferindo para as outras gerações, seus filhos. Porque no meu tempo era assim, eu apanhei, não dei para ladrão, não dei para ruim, não é isso que a gente ouve? Amigo, outra coisa engraçada, eu já estava na fila lá do trabalho e uma mulher pegando comigo, não conheço ela falando assim, com a amiga, minha filha, eu fui no shopping, ele queria comprar um short preto, uma blusa preta, eu não comprei, eu falei, não vou comprar, e a amiga fez, por quê, amiga? Eu não gosto de preto, eu não acho que meu filho tem que usar preto, mas ele sabe que é adular, amiga, não gosto não, uma coisa muito negativa, preto. Eu fiquei morrendo de pena da criança, imaginando o desespero desse menino de querer usar preto,
Porque meu filho ama preto, tem 5 anos. Ele pediu para pintar a parede do quarto dele de preto, eu corri, pintei a parede do quarto dele de preto. É uma cor. Mas você pensa assim, a criança vai crescer a vida inteira querendo usar o preto. Informação. E assim como é o usar o preto, tem muitas outras coisas. A religião é essa, né, o pensamento é esse, a comida é essa. Então, assim, todo mundo cresce moldado, que é isso que eu falei do vocacional desde criança. Todo mundo cresce sendo moldado, e aí quando chega a fase adulta, fica frustrado. Porque não é tudo que gosta. É porque, na verdade, às vezes a gente espera da pessoa um repertório que ela não tem. Eu vou contar 2 histórias bem rápidas aqui que falam muito disso. Minha mãe, quando era pequena, eu tinha um irmão que ele era alcoólatra, e ele me levava para tudo quanto era lugar. Eu era uma espécie de mascote para ele. Tudo que ele ia e chegava nos lugares. Ele gostava de jogar palitinho apostado. Toda vez que ele ganhava, ele dizia assim: bota aqui um pouquinho pro meu peru. 10 anos. E o peru lá bebendo, né, ficando doido que nem peru de Natal mesmo. E minha mãe o tempo inteiro falando: você não tem idade para isso, não vá na onda dele que você não tem idade. Falou, até que teve um dia que eu cheguei tão bêbado em casa com 10 anos que eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, cara, minha mãe só montou em cima de mim, começou a me dar tapa de tudo. Eu tava tão bêbado que eu só fazia assim, ó. Só uma visita. Eu não tinha reação para nada. No dia seguinte eu acordei, tá minha mãe limpando uma vara lá de Jurubeba, e eu besta ainda perguntei: minha mãe, você tá limpando essa vara aí, esse negócio aí, pra que? Ela fez bem assim. O sexto sentido estava avisando, a intuição. Ela olhou pra mim e fez: que a chinela ia cantar. Bom você me perguntar isso aqui. Isso aqui é uma vara de Jurubeba. Todo mundo me diz que é uma vara que enverga, mas não quebra. E eu vou provar para todo mundo da ciência que eles estão errados. Porque na próxima vez que você chegar depois de 10 horas ou bêbado em casa, eu vou bater aquela e quebrar. Eu nunca mais cheguei nem bêbado, nem depois de 10 horas em casa. Cadê Então, essa vara? Onde é que tem nessa vara? E minha mãe deixou e ainda fez assim, ó: vou deixar atrás do fogão. Se ela sumir, você toma uma surra. Meu Deus, você ainda ficou responsável. Meus irmãos faziam de mim escravo nessa época, porque tudo que eles pediam: pega uma água para mim. Eu digo: eu sou seu empregado. Ele: a vara de Jurubeba vai sumir. E eu fiquei durante muito tempo refém dessa vara. Em geral. Gente! Depois de anos, minha mãe me falou, meu irmão alcoólatra, ela falou que um dos maiores arrependimentos que ela teve foi ter me dado aquela surra, mas ela disse que era o único argumento que ela conhecia para fazer eu não perder para o álcool como meu irmão perdeu. Meu irmão faleceu por causa do alcoolismo. Então, às vezes, se ela tivesse um repertório melhor, ela teria falado comigo de outro jeito, feito outras coisas que para ela... Minha mãe nasceu numa cidade chamada Biritingas, que eu não sei nem se existe no mapa, né? Minha mãe tem 83 anos. Quando eu comecei a trabalhar como fotógrafo, eu ganhava por mês, eu ganhava em torno de 20 mil reais, 17 mil reais. Era bem conhecido aqui em Salvador. E todo final de semana minha mãe me perguntava a mesma coisa: meu filho, não está na hora de você ter um emprego de verdade, não? Porque para minha mãe, cara, que nasceu em Biritingas e tem 83 anos... fotógrafo que ela conheceu era lambe-lambe, aquele cara que por 5 reais tirava uma foto. Eu tenho certeza que muitas vezes minha mãe fez assim: esse menino deve estar vendendo droga, porque só trabalha sábado, domingo e feriado e nunca está disposto a fazer mais nada a não ser ficar com essa câmera. Hoje, quando eu digo: minha mãe, eu vou trabalhar no sábado, ela: Deus que lhe ilumine, meu filho, vai em paz. Porque para ela mudou os conceitos. Trabalhar de segunda a sexta até às 18 e sábado, sim, também de vez em quando, é emprego de verdade. Então, às vezes, a gente tem que entender que não é maldade do outro lado, mas é o repertório que ela tem, né? Infelizmente. E isso não só para pai, mãe, filho. A relação com o outro. Perfeito, é aquilo que a gente sempre... A gente cria expectativa. Criar expectativa, eu sou inimiga da expectativa. Porque quando você cria expectativa, você sempre espera que o outro faça o que você está pensando. Perfeito. E não é assim, né? A expectativa é sobre você. Isso. E aí você sempre vai ficar frustrado. Né? Eu sempre penso assim: eu não vou criar expectativa nisso, naquilo, e ensino isso todo dia à minha filha. Filha, não crie expectativa, porque você pode não dar certo e você vai ficar frustrada. E é assim na vida, né? Se você cria muita expectativa, você vai dar sempre... Eu sempre penso que vai dar errado, né? Porque você não sabe o que é que passa dentro do outro. Por exemplo, sua mãe tem essa criação, ela vê, a visão dela é essa, ela está errada? Não, ela foi criada dessa forma. Assim como os pais, quando a gente julga um pai que está batendo, que está... O próprio assassino, digamos assim, né? O pedófilo. É uma coisa muito pesada, mas assim, você pensa assim: o que essa pessoa passou na vida?
Quantas vezes viu uma pessoa ser assassinada na frente? Violada de alguma forma. Como é que a gente pode esperar de uma pessoa que só recebeu mal, só recebeu coisa ruim, ela nos trazer coisas positivas? Não existe, gente. O último filme do Coringa mesmo fala sobre todos os traumas que fizeram depois ele ser Pronto, exatamente. Ali a gente vê o reflexo do que eu tô falando, que é isso aí. Você não sabe o que é que passa. Por isso que o ser humano, meu filho, é uma caixa de surpresa, né? Sim. Você não sabe. E como a gente também vê muita gente que fala assim, eu conheço não sei o que há tantos anos, nunca imaginei. Que ele nunca imaginou, mas uma hora chega. Eu quero aproveitar aqui para convidar todo mundo para seguir a gente aí no canal do YouTube, Hipercast no YouTube. Corre aí, inscreve-se no canal, pelo amor de Deus, para dar essa moral pra gente. Pois né? Inscreve-se agora. Tá aqui batalhando. O negócio aqui é puxado, não pensa que é fácil, é bonitinho aqui, mas a gente trabalha, viu? Naama saiu da TV agora, veio para aqui para gravar. Correndo. Né? Chega em casa, tem um plantão dos filhos. Tem um plantão dos filhos ainda, que você pode acompanhar a rede social de Naama também, @Naama.Rodrigues oficial. Olha só. Depois eu vou deixar aqui a rede social de Marcos, psicólogo, é Psicologia no Divã? Psicologia no Divã Real. Pois é, e você, meu amor, quem quiser... Prof. Lilian Simplício. Pronto, a gente vai deixar aqui no rodapé para vocês vocês possam entrar, quem sabe fazer um teste vocacional, ter uma pessoa para lhe conduzir, para você encontrar o seu caminho correto, e também, quem sabe, levar suas dores lá para o nosso querido Marcos, que é competentíssimo, e a gente vai continuar falando aqui sobre esses assuntos que são importantes. Nossas pautas são sempre essas, para inspirar vocês, para levar vocês para esse lugar de reflexão. Polêmicas só as nossas, porque o mundo já anda cheio de polêmicas, e a gente está trazendo aqui um papo sobre comunicação, sobre como você encontrar o caminho certo, se comunicar da forma correta, aproveitar o seu network, né, Marcos, né, Lilian? E como Naama aqui, que é uma comunicadora, que é a rainha do network, porque, olha, eu vou falar uma coisa a você. Essa menina foi a pessoa que mais fez merchandising na TV de produtos, aqui em Salvador. Aqui na Bahia, sim. Geralmente falavam assim, ela é a cara da Bahia, será? Só a cara da... E não, de verdade, porque ela fazia Record, fazia merchandising na Record, depois saía e ia para a fazia. Já saí com o microfone aqui, ainda ia de uma para outra. E às vezes ia para a Band também, porque o mesmo anunciante que fazia na Record, que fazia na TV Aratu, fazia na Band também. Então, como é que você constrói hoje essa percepção diante de dois profissionais, né, que você vê que estão falando aqui sobre coisas que são do nosso universo, porque essa pauta foi bem pautada, eu queria me sentir nessa pauta, eu queria fazer terapia aqui com meu amigo Marcos e aproveitar para pegar uma consultoria com Lilian. O que vocês avaliam como positivo dentro do contexto de hoje, porque as redes sociais projetam esse espelho de algo tão intangível, né, que é a perfeição, todo mundo tentando ser perfeito. Dá um recado aí para quem está assistindo agora em algum lugar com o celular na mão ou na tela de um computador, notebook ou tablet. O que é que vocês indicam para que as pessoas separem assim a vida real da vida digital, porque a vida digital tem se tornado cada vez mais real. Os ambientes estão mais instagramáveis, então a gente passa a ter mais essa certeza de que a gente precisa ser como na rede social. Eu costumo dizer que é muito perigoso a gente comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Então, a gente vê sempre o resultado, tudo pronto, muitas vezes perfeito. Então, é importante demais a gente olhar para além daquilo dali. Então, eu costumo dizer, as pessoas que eu conheço minimamente, eu gosto de saber um pouquinho da história por trás. Porque você não sabe o caminho que o outro percorreu, você não sabe o que está acontecendo de verdade. E eu não acho de verdade que rede social seja a grande vilã. Né? Eu acho que a gente pode usar de uma forma muito positiva, tem muitos aspectos bacanas, positivos. Sabe? Ter momentos de troca como esse aqui, poder divulgar, aprender com algumas pessoas, a olhar para a trajetória da Naama, olhar para a tua trajetória, ver o que você coloca lá, é uma inspiração também, mas é importante a gente se colocar no lugar de que cada um tem a sua história, é importante você usar o outro como referência, como inspiração, mas não como fonte de, sabe, caramba, me fez mal olhar porque ele conseguiu, ela conseguiu e eu não.
Então, tire as coisas, filtre, né? Tire as coisas que são bacanas. Tem muita coisa boa na rede social, mas é preciso também a gente não se deixar influenciar totalmente. Lília, qual é o seu maior desafio hoje no que você faz? Hoje o maior desafio eu acho que é uma questão de escala mesmo, sabe? Atingir mais pessoas. Eu acredito fortemente que carreira não é para ser esse fardo, não. Trabalho, não é que eu acho que a gente tem que ser feliz todos os dias, que seja uma coisa linda, não. Mas é para você olhar na balança e dizer assim, caramba, tá fazendo sentido para mim. Com todos os problemas, com todas as questões, isso faz sentido para mim. Não tô aqui passando por tudo isso apenas para pagar os boletos. E que muitas vezes as contas nem fecham, sim, sabe? Então, essa mensagem eu acho bacana. Eu acho bacana divulgar que você pode sim se reinventar, que você pode sim ser feliz, que você pode ir além de pagar as suas contas. Então, é uma mensagem que eu ainda quero espalhar aí para muita gente. E você, Marcos? Bom, eu acho que hoje a gente tem que ser um pouco multifacetado, porque as redes sociais são todas programadas para serem através do princípio do Kinder Ovo. Ninguém compra o Kinder Ovo por causa do chocolate, compra pela surpresa. Hoje em dia você vê as histórias tendo muito mais visitação do que o mural, porque a gente vai atrás da novidade. Então você tem sempre que estar colocando alguma coisa que seja nova. Por exemplo, se reinventando. Se você, por exemplo, todo dia colocar sobre microfone, sobre o programa, vai ter uma hora que todo mundo vai dizer, ok, não precisa mais eu sei o que ele vai falar. Então essa necessidade de se mostrar de diversas formas é bacana. Tanto que todos os artistas hoje fazem isso. Você vai no Instagram de Luan Santana, por exemplo, ele está falando do show que ele vai fazer, mas ele está mostrando a cadela dele, ele está mostrando os filhos, ele está mostrando tudo ao redor dele para que o povo gosta, para que o povo goste, e inclusive humaniza. Mas a grande facilidade hoje é você perder a mão. Porque muitas vezes você tem uma profissão que não cabe foto de biquíni ou de sunga, não cabe você estar mostrando que todo dia você está no barzinho tomando todas. Sim. Então eu acho que é um controle do que você pode mostrar para as pessoas. Um filtro. E muita gente tem perdido o filtro. Eu vou contar um pouco dessa experiência lá do Hiperconectados. Por incrível que pareça, a minha audiência ela é um pouco mais qualificada hoje. Porque antes era uma audiência que gostava de polêmica, de bate-boca de reality, né, de críticas que eram feitas com relação à vida de um famoso ou de alguém, de um fato noticioso. Mas hoje, por incrível que pareça, quando eu acordo, eu tenho mais de 30 a 40 directs de coisas que as pessoas comentam, porque eu posto por dia mais de 150 stories. Caramba. É muito stories, gente. Muita inspiração. Muito, não, é muita notícia, porque o meu canal é um portal, ele não é somente... Eu não tenho rede social. Sim. Porque eu entendo que eu já me entrego muito para o Hiperconectados e agora o Hipercast, que também tem uma demanda, mas eu entendo que hoje eu não consigo parar de fazer. Quando eu vejo que está acabando os stories, já está chegando de 24 horas, a gente entra num processo de correr atrás de informação para continuar noticiando. E eu tenho, hoje, basicamente, umas 19, 20, 17 mil visualizações dia. E pessoas que olham no topo, porque não dá para olhar tudo, né? Impossível. Mas as primeiras 500 que eu olho assim, que eu rolo para ver, são pessoas de todos os dias. E essas pessoas, elas estão se formando por algo que eu coloco ali, por um ponto de vista que eu coloco ali. Então, existe uma responsabilidade também de você não se posicionar muitas vezes por coisas que são o seu ponto de vista, mas que podem ser diferentes do ponto de vista de outra pessoa. Então a gente acaba tendo esse filtro. Quando você fala dessa questão de não se mostrar muito, de não revelar muito, é que eu tenho esse entendimento que em rede social a gente mostra o que a gente quer. Né? E aí tem essa hiperexposição dos blogueiros que ficam mostrando fatura de cartão, né? Que ficam mostrando... Tem isso, é? Uma coisa que me incomoda. Tem sim. Teve um aí que mostrou uma fatura de cartão de crédito de 86 mil. Porque eu gasto isso, que eu sou empresário. A gente está vivendo um momento tão complicado, onde todo mundo está sem dinheiro, todo mundo devendo cartão, todo mundo... O tal do boleto que a gente falou aqui várias vezes, que esse maldito não sai daqui. Entendeu? Está o tempo todo aqui, mas a gente precisa entender que, por mais que você tenha
20 mil, 10 mil, 80 mil, 100 mil, você está influenciando aquelas pessoas que estão olhando. Então, é aí que está a ideia da prática, da boa prática e dos bons exemplos. É de você pensar no outro que está do outro lado e que benefício você está fazendo a partir do que você está mostrando, que você está falando, você está postando. E eu, ultimamente, tenho ficado viciado no negócio de um psicologia do divã, que está pirando meu cabeção, que eu tô começando a querer fazer terapia lá com o Marcos, viu? Vai ser uma honra. Eu super recomendo. Eu acho assim, eu penso, pelo menos nas minhas redes sociais, assim, faz sentido. Se você tá ali com um propósito, você sabe o que você quer, independente de você mostrar a sua vida inteira, você vai mostrando algumas coisas que você vê que faz sentido na sua vida, que faz sentido para a vida do outro. Eu vejo isso muito no meu direct, que às vezes eu coloco uma frase, uma mensagem positiva e muita gente, você falou o que eu queria ouvir hoje. Então, assim, a gente tem esse retorno das pessoas que querem ouvir aquilo. Às vezes eu coloco o dia a dia do meu filho brincando de bicicleta, porque às vezes ele faz umas traquinadas. E é super leve, viu? E a galera gosta. Dá uma energizada. E a galera fica assim, poxa, ele faz isso, que ele solta a mão com 5 anos. Ele aprendeu a andar sem rodinha agora, já estava andando sem... Ele é um pimentinha. Ele é Denis, o pimentinha. Aí eu fico postando as artes dele e a galera gosta de ver e fica... Gente, esse menino acaba com você, né? O dia todo eu me divirto, ele assim. Ele tem uma super energia. A galera gosta de ter esse retorno, como a gente estava comentando aqui, de saber, agora você tendo um propósito. Eu acho que tudo na vida você tem que ter um propósito, na sua profissão, no que você pensa, e tem que estar alinhado com tudo que você faz. É aquilo que eu falo, a comunicação com sua ação. Não adianta você querer postar e não agir. Você posta que você é uma pessoa massa, encontra a pessoa na rua, olha de cara com o nariz lá em cima, né? Então, assim, eu penso muito nisso. Se faz sentir, faz sentido. Então, você tem que ser realmente o que você se propõe na sua rede social. É isso aí. Gente, eu quero aproveitar também para fazer um merchandising aqui, que a gente precisa fazer um merchandising, pelo amor de Deus, né? Garantir um troco, você meu me amigo. trouxe de novo para esse lugar de fazer merchandising. Garota merchandising, capa da revista Raça. Pois é, a gente tá chique. Estão vendo essa Kombi aqui, gente? Essa luminária é da Lover Gifts, que fica lá no Imbuí, no Shopping Gaivota. Então você que está aí querendo dar um tchan no seu quarto, na sua sala, na sua casa, a gente tem de tudo aqui. A gente está tendo também essas plaquinhas motivacionais. Tem um pouco de cada coisa, então você pode seguir aí Lover Gifts e entrar na rede social e procurar a loja do Imbuí no Shopping Gaivota, que vocês vão ficar apaixonados. Toda a entrevista a gente vai ter um elemento novo aqui decorativo, então o cenário vai estar sempre dando uma modificada e a gente também vai estar dando dicas para você de como você comprar bem e onde você comprar bem. E no próximo programa a gente vai ter um quadro especial aqui de lavagem de roupa suja, viu? Eita, vamos começar aqui com esses dois. Se prepare que o graças a Deus de ter vindo no primeiro por causa disso. Vamos começar a lavar roupa. Vai, Marcos, lava a sua primeira roupa suja. Não, eu acho que, na verdade, se eu fosse lavar roupa suja, talvez eu dissesse que a minha classe tem que se vender mais. A gente não tem o poder de se vender como a gente gostaria e, às vezes, as questões de saúde mental vão parar na mão de pessoas que, às vezes, prometem cura em minutos. Mas eu acho que nada é feito do outro, não. O outro tem que se vender bastante. Eu que tenho que aprender a me vender cada vez mais para as pessoas descobrirem as pessoas certas. Você tocou num ponto aí importante. A saúde mental das pessoas estão cada vez... São os estudantes universitários, são as pessoas de modo geral. O que é que você atribui isso? Não só a pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia veio realmente para consolidar. Mas a questão da saúde mental é uma coisa que já existe há muito tempo. Você atribui o quê, Marcos? A gente vive num mundo extremamente ansioso. Tudo hoje é feito para gerar mais rápido. Você tem vídeos de 15 segundos, textos de 400 palavras. Tudo é feito para você andar mais rápido o tempo inteiro. E todo mundo vai surtando, porque fica sempre tendo a impressão de que você não está fazendo o suficiente. Não deu tempo para fazer tudo que precisava. Meu Deus, A comida no fast food, tudo é feito para ser mais rápido e cada vez pior, porque comida de fast food pode ser gostosa, mas não é da ideal. Então você vai o tempo inteiro tendo essa percepção de que você está sempre devendo. E as pessoas vão passando por isso todos os dias. Devendo. Eu já fiz terapia de pessoas com 24 anos que já estavam se achando velha no trabalho que faziam. Gente, tá vendo? Você entende que a velocidade da comunicação, que o tempo das coisas mudou as profissões e também a dúvida das pessoas com relação a que profissão escolher, porque tem as profissões do século XXI, né? Sim. O que
é que você mais tem percebido e tem direcionado assim para quem te procura? A gente mudou muito, né? Marcos tocou num ponto massa aí. A velocidade do mundo hoje é surreal. A velocidade com que a gente consome informação, a velocidade com que a gente quer ouvir o outro. Vamos ouvir o áudio de WhatsApp como no 2x. Colocar até eu vou assistir um vídeo se eu puder acelerar. Por que os stories, as pessoas não fazem mais sequências muito longas? As pessoas não têm mais paciência, não tem um botãozinho de acelerar. Então, o acesso é muito rápido. Se vende uma ideia de que você precisa estar com a sua vida resolvida aos 20 e poucos anos, saiu da faculdade, você... É uma obrigação e uma cobrança também dos pais muito grande de que você dê certo pelo investimento que foi feito de carreira. Isso gera crises, como, caramba, eu tenho 24 anos, eu não tenho a minha vida resolvida, eu estou atrasada, eu estou no tempo errado. Então, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão sempre correndo, sempre se achando atrasadas, e isso interfere sim em todos os âmbitos, inclusive na carreira, inclusive nas escolhas. Será que essa vai ser a que vai me dar o retorno mais rápido? Sim. Então, a ideia é sempre velocidade, sempre. E as coisas têm um tempo de maturação. Nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer, no tempo que a gente deseja, no tempo do outro que a gente está tendo como espelho. A expectativa também. Exatamente. Que a gente cria, na verdade, uma expectativa de quando você se forma, que você vai conseguir. A maioria dos profissionais de comunicação que fazem comunicação social, jornalismo, marketing, publicidade, que é uma área muito específica, muito próxima desse lugar da comunicação, eles buscam o mercado para se inserir, e aí tem uma demanda muito grande, que também tem a questão de muitas empresas só contratarem estagiários por uma questão financeira. E aí quem sai do mercado, que sai muito formado, muito preparado, tem que se reinventar para se recolocar num outro lugar, quando na verdade deveria ser o contrário, que aqueles que estão mais preparados poderiam fazer formação desses novos que entram e prepará-los para assumir esse espaço. E aí tem essa mudança de regras trabalhistas também que trazem desconforto, e a gente já não tem mais tantas garantias. Você tem que empreender acima de tudo, né? Você tem que acreditar que você pode fazer outra coisa. Por exemplo, na pandemia, quantos amigos... Eu peguei Uber com um radialista famosíssimo de Salvador dirigindo Uber. Eu peguei Uber com um engenheiro que tinha escritório, que fechou, que quebrou. Entendeu? Então, essa profissão do motorista de Uber é uma profissão do século XXI. Essa coisa do influenciador digital, que ajudou muita gente a sobreviver nesse processo. E outras profissões que também tiveram um valor muito grande, como o pessoal que trabalha com multimídia, que passou a ter uma demanda muito maior, porque as redes sociais demandam muito esse tipo de material, foto e vídeo, né? Mas eu acho que a gente precisa também olhar para as outras profissões, porque tem muita gente parada aí no tempo que não sabe para onde ir, nem no digital, né? E você acredita que isso é uma transição que vai demorar para quem está tentando, porque tem uma geração aí de 4 gerações atrás que não sabe nem usar a rede social. Vai existir uma espécie de separação natural, né? Um funil. Tem pessoas que de fato não conseguem acompanhar, ou vão ter que ter um esforço muito grande, porque essa mudança já aconteceu. As profissões convencionais todas mudaram a forma de alguma maneira. Sim, né? sim. O mercado de trabalho como um todo mudou. Os nossos filhos vão escolher profissões que talvez hoje não existam ainda. Hoje você citou muito bem diversas profissões que surgiram. Social media, a turma toda que trabalha com essa questão do digital por trás dos bastidores. Né? Muita coisa que, não vou longe, antes da pandemia não estava tão em alta. Então, essa velocidade de transformação aconteceu. Quem está chegando agora já está com outro olhar, né? Quem consegue se antenar, percebe esse outro olhar e corre atrás de um diferencial nesse sentido, né? De agregar essas novidades à sua forma de trabalhar, à sua profissão, por mais convencional que seja. Se você pegar, por exemplo, o direito hoje está inserindo dentro da sua rotina diversas coisas automatizadas.
né? Já não tem mais o mesmo formato que tinha antes, e assim para todas. Só que, infelizmente, tem pessoas que naturalmente não conseguem acompanhar ou têm muita dificuldade. É claro que o mercado convencional ele vai continuar existindo, existe, vai continuar existindo, mas cada vez mais coisas novas e principalmente ligadas à tecnologia, ligadas à troca de informações, redes sociais, etc., vão tomando cada vez mais espaço. Então, quanto mais você estiver em diversos espaços, além do físico, por exemplo, né, mais chances você vai ter. O que eu observo é que a nova economia está chegando aí. E com esse novo olhar mesmo, não é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já foi. As pessoas têm que ter a percepção do outro, né? Tem que ter uma relação mais de humanização mesmo, porque todo mundo Sim. precisa de todo mundo. Né? Então, assim, quem não entrar na visão mesmo do real, do coletivo, né? Do coletivo, do coletivismo, de saber valorizar o seu profissional que está trabalhando, porque todo mundo hoje não tem só um plano A, tem um plano A, tem um plano B, C, D. É como você falou, dentro de uma profissão tem que entrar várias outras. O próprio, tipo, o diretor de jornalismo tem que entrar um pouquinho sendo blogueiro, porque na rede social dele tem que ter uma visibilidade. Então, para tudo, o mundo digital está inserido, e também esse novo olhar dos empresários na nova economia que afeta um todo, né? Exato. Hoje tem uma conta que não fecha. Essa conta já não vinha fechando há algum tempo. As pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, pela sua formação, e são demitidas por questões comportamentais. Então, essa conta já não fechava. Principalmente depois da pandemia, né? Muitas pessoas estão repensando as suas formas de trabalhar. Tem até a música que estourou de Beyoncé, né? Recentemente, Break My Soul. Beyoncé virou o símbolo global da grande demissão, né? E é até estranho a gente pensar que no momento desse crítico, né, que a gente está vivendo, muitas pessoas estejam pedindo demissão. Mas vem muito do que você falou aí. As pessoas estão em busca de novas formas de trabalhar, de um olhar mais humanizado, de Sim. condições melhores, de um gestor que entenda que somos pessoas. Sim. Não somos Sim. números de matrícula dentro Verdade. De uma empresa. E as empresas precisam ressignificar isso. Precisam ter esse olhar diferenciado e começar a propor formas mais flexíveis de se trabalhar e não apenas o olhar, deixa eu flexibilizar a forma de te pagar ou a forma de te contratar. Sim. Né? E saber que todo mundo contribui, né? Exatamente. Então, se ele precisa, todo mundo ali na empresa está contribuindo de alguma forma para que ele esteja no topo. Né? Então, a visão é essa. A visão é que é um ecossistema, né? Todo mundo está ali trabalhando para que ele fique aqui. Então, se ele não trata bem, uma hora cai, né? Todo mundo precisa de todo mundo. Sim. Agora, Marcos, aproveitando essa questão que Lilian trouxe sobre a insatisfação das pessoas nesse sistema que a conta não fecha, de fato a conta não fecha, porque quando você trabalha em uma empresa que o foco é tão somente o faturamento, a insatisfação das pessoas, a satisfação das pessoas passa a ficar de lado, porque elas têm que cumprir uma meta e isso se torna uma escravidão. Quanto que você entende como psicólogo que não existe mais saúde do trabalho numa relação dessa? Porque, na verdade, também, hoje nós vivemos em um mundo, como a Lília mesma falou, que a gente vive na tensão o tempo inteiro do holofote. Ninguém mais está trabalhando no bastidor. E muita gente só tem tempo e capacidade, talvez seja doloroso dizer isso, para ser bastidor. Muita gente não quer ser mais a pessoa coadjuvante, a pessoa quer sempre estar no estrelato, com todas as luzes viradas para si. Eu, quando pergunto sempre, você já ouviu falar do conceito de escada? Didi, o escada era Dedé, cara. Imagine você passar uma vida inteira só fazendo a escada para o outro fazer a piada no final. E nós temos na história da comédia escadas maravilhosas. Dedé, Carlos Alberto de Nóbrega, que é aquela pessoa que prepara a piada para o outro. Ninguém mais quer ser escada, todo mundo quer ser o personagem principal, muitas vezes sem condição para isso. Então, através dos tipos psicológicos junguianos, por exemplo, você diz que cada pessoa tem um lugar de destaque na sua equipe. Você já ouviu falar do Quarteto Fantástico do cinema? Né? Ali tem uma pessoa que tem que ser líder, ali tem uma pessoa que tem que ter gerência emocional, ali tem que ter um bom executor e um criativo. Se cada um respeita o seu lugar... Tá tudo certo. Perfeitamente.
Se cada um vai para o lugar do outro, vira um caos. É por isso que eu falei, o ecossistema tem que funcionar. É isso. Cada um trabalhando na sua função. Perfeitamente. E muitas vezes agora a pessoa está dizendo bem assim, ó, eu tenho aqui, mas agora eu não quero só isso. Se sou eu que estou fazendo toda essa engenharia girar, por que eu tenho que ficar por trás dos holofotes? E aí vai se criando diversos problemas comunicacionais que às vezes têm que ser resolvidos realmente. Mas tem muita gente que não tem poder de pensar nas coisas que aconteceram. Eu sempre digo que a gente tem que aprender a ressignificar em vez de resignar. Por exemplo, eu conto a história sempre da minha mãe morou na Suíça durante muitos anos. E minha mãe sempre foi uma exímia cozinheira. Minha mãe uma vez chegou para mim e fez assim, meu filho, hoje eu estou tão feliz que a comida que você quiser eu faço hoje. Eu digo, sério mesmo? Ela fez, sério, pode pedir. Eu fiz bem assim, rapaz, então eu quero arroz, ovo, charque e calabresa. Minha mãe morreu de rir, fez bem assim, meu filho, se eu lhe pedir uma coisa, você faz? Eu digo, claro, mãe, pode dizer. Ela fez, não pede nunca mais essa comida não. Quando vocês comiam isso, era porque eu não queria fazer vocês morrer de fome. Isso numa época que ovo era barato e calabresa era barato, né? Hoje, se a gente falar sobre isso, todo mundo vai dizer, oi, como é assim? Mas naquela época era muito barato. Já minha irmã, se eu oferecer a mesma coisa, minha irmã diz, não, tá amarrado em nome de Jesus Cristo, meu filho, quero não. Porque minha irmã sabia o sentido por trás daquela comida. Para mim era diversão. Mas você teve um valor afetivo por trás disso. Eu costumo dizer que eu vivi naquele filme A Vida é Bela. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas me protegiam para ser o caçula para que eu não... A ingenuidade era a sua proteção. Perfeito. Mas muita gente não quer parar para perceber isso. Eu hoje consigo entender por minha irmã, porque eu digo, ela estava na zona de guerra ali. Eu não estava. Mas muita gente só quer saber do que vem até você. Não, eu quero saber da minha dor. E nem tem condições de entender a dor do outro. O papo tá bom, né? Mas a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. E eles vão voltar, viu? Não pensem vocês que eles vão vir aqui só uma vez. Eu trouxe eles hoje de vez, assim, para deixar vocês apaixonados por eles dois. Marcos, que é um psicólogo de primeira com 6 formações. Lilian, doutora em Química da UFBA. Agora pare para pensar, uma pessoa que foi doutora em Química, virou orientadora vocacional. Tá vendo aí? Ela é o exemplo da própria profissão dela. Então você que está em casa tem que repensar o seu caminho, mas também tem que ter tudo isso que a gente falou aqui. Fazer uma reflexão, né, Nama? Botar tudo isso em xeque para ver se você está no seu caminho certo. E o principal, ser feliz, buscar a sua felicidade a partir da sua própria realização. Não precisa ser o número 1, não. Se você já for o número 2, 3, 4, 5, tá tudo certo. Nama, deixa aí um recado para o pessoal que está nos assistindo, porque a gente tem entrevista essa semana nova. Toda semana é uma novidade aqui para vocês. Não deixem de acompanhar, sigam nossas redes sociais, lógico, a nossa pessoal e o Hipercast, Hiperconectados, na Ama Rodrigues, na ama.rodrigues oficial. E lógico, gente, a gente está falando aqui de profissão, de vida, de comunicação, de como você se portar mesmo na sua vida como um todo. Se ressignificar, então, se ressignificar, né? E pensar no seu propósito. Qual é o seu propósito? O que é que você quer para você? Para a sua vida pessoal, profissional, para você mesmo como ser humano, qual é o seu propósito? A partir daí, você desenvolve sua profissão, suas habilidades como pai, como mãe, sabendo o seu propósito, acho que você consegue saber onde é que você está. Então, primeiro identifique o seu propósito, qual é o seu lugar no mundo, quem é você, qual a sua, o que é que você vai trazer de bom para as pessoas que te cercam. Eu acho que é o principal. Esse foco que eu sempre levo para mim, se faz sentido. Então, se tem que fazer sentido para você saber primeiro quem você é, qual o seu sentido no lugar que você está. Então pronto, vou deixar aqui a rede social desses 2 convidados especiais que nos deram muita sorte, porque trouxeram conteúdo de qualidade, e aqui só é assim, viu? Negócio de fofoca só no Hiperconectados. E fofoca de verdade, porque fofoca boa é a que eu faço. Deixa aí, Marcos, sua rede social, como é que a pessoa faz para te encontrar. Quer te contratar como psicólogo. Olha que ele é bom, viu? Meu Instagram é o Psicologia no Divan Real. Todo mundo já conhece, as pessoas indicam bastante, porque dizem que lá não fala só sobre psicologia, mas sobre assuntos também do dia a dia. E o meu telefone, 9259-8121.
Graças a Deus eu sou muito feliz porque muita gente me indica, cheguei aqui por indicação e eu geralmente dou um pique de 500 mil reais para quem faz isso comigo. Eita, eu vou indicar agora. Gente, por favor, tô indicando o Marcos. Cadê meu pix? Mas é isso, que a gente possa vir outras vezes e no que precisar eu tô às ordens. Muito feliz. Lilian, por favor, deixa aí suas redes sociais, deixe sua mensagem final. Já mande o Pix, por favor, porque eu, como pessoa que passa por terapia com você, indico fortemente. Hoje eu serei a vida. Porque o meu PC me indicou para mim aqui no podcast, então significa, né? Tô bem. Muito bem. Gente, @prof.liliansimplicio. Lá vocês vão encontrar conteúdo de vida, né? Eu costumo dizer que não existe essa separação, né? Quem a gente é, o que a gente faz, né? É uma expressão de quem a gente é. Então vocês vão encontrar a Lilian lá. Vou estar falando sobre vida, vou estar falando sobre carreira, vou estar falando sobre meus filhos e vou estar aprendendo e inspirando vocês também. É isso. A gente se encontra na próxima semana. Vai lá no Hiperconectados, curte os cortes que a gente colocou, segue Hiperconectados na rede. Não, Hiperconectados Oficial. Na rede foi o outro IG. Que eu mudei, viu? É Hiperconectados Oficial. No YouTube você encontra Hipercast, nosso canal. Se inscreve lá, deixa lá a sua opinião sobre a entrevista. Também compartilha o conteúdo que é importante para a gente, né? Quanto mais pessoas alcançam com essa informação, mais transformações a gente consegue fazer. Então lembre-se disso. Tudo na sua vida só depende de você. Inspire-se. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, Lília. Obrigada, Marcos. Obrigado a vocês. Obrigada.